Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado sobre 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela cobertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé em que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estava pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou-se, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra aqui, Senhor, nessa noite. Que essa palavra, Senhor, venha ser rema em nossos corações. Senhor, eu necessito ainda mais dela, por isso, ao começar da minha vida, me perdoe, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas. Usa a minha vida, Senhor, nessa noite como um canal de bênção. Que tudo, Senhor, que for ministrado aqui nessa noite, seja algo que venha do teu coração e do teu trono, Senhor. Obrigado, Pai. Usa a minha vida como canal de bênção para que os meus irmãos, Pai, os teus filhos, a tua igreja, seja edificada. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor aí no seu lugar, amém? Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor, meu irmão. Glória a Deus. O título da palavra de hoje é a igreja de dentro para fora. Repete comigo: a igreja de dentro para fora. Está aqui a arte, está meio embaçada, pois o pastor não tem um dom que nem a galera da mídia, mas dá para entender. Como ser uma igreja de dentro para fora? Como aplicar os costumes da igreja lá fora e não aplicar os costumes de fora dentro da igreja? Amém, igreja? Como ser pessoas relevantes? Como ter um caráter cristão? Como sermos discípulos, carregarmos os costumes daquilo que o próprio Jesus nos ensina a sermos lá fora. Eu sempre digo, meu irmão, as consequências daquilo que você aplica lá fora é exatamente as atitudes do qual você tem aqui dentro. Amém, igreja? Você será uma pessoa relevante lá fora, através daquilo que você está acostumado a viver aqui dentro. Não basta ser somente cristão dentro de 4 paredes, mas nós precisamos aplicar esse caráter lá fora. Amém, igreja? Lá em Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja,
Nós não usamos somente um templo como esse para sermos igreja, pois a verdadeira igreja é a igreja da segunda-feira, é a igreja do amanhã, aquilo que nós aplicamos devido ao nosso caráter. Amém, igreja? Aqui nesse texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, será a palavra que será ministrada. Aqui aconteceu um cenário de algo que Jesus realizava e era costume no meio de seus discípulos. Só que algumas pessoas soubem que Jesus estaria em Cafarnaum, ou seja, ele iria se reunir numa casa para compartilhar a palavra. Amém, igreja? Isso era um costume, onde Jesus chegava, multidões se reuniam para aprender as boas novas. Só que ao saberem que Jesus estaria naquele lugar, uma grande multidão se reuniu e alguns homens trouxeram um paralítico para que ele pudesse realizar algo sobre a vida daquele homem. Pois aqueles homens que trouxeram aquele rapaz já havia presenciado alguns sinais de Jesus, algumas maravilhas, alguns milagres. E a Bíblia descreve 4 homens, somente não fala quem são. Só que, meu irmão, a fé daqueles homens foi totalmente elevada. Eles se depararam com uma grande multidão. Eles não iriam conseguir de forma alguma ter o acesso a Jesus pelas portas daquela casa. Mas eles tiveram uma ideia brilhante. Eles removeram o telhado da casa e desceram a maca sobre cordas. E a Bíblia diz, meu irmão, que aquilo chamou a atenção de Jesus ao ponto de ver, queridos, olha onde a fé de vocês se elevou, olha o que vocês foram capazes de poder fazer, crendo no que eu possa fazer sobre a vida desse homem. Ou seja, Jesus olhou para aquele rapaz e viu uma fé também no coração dele, dizendo: olha, querido, devido à tua fé, todos os seus pecados estão perdoados. Amém, igreja? Só que sempre no meio da multidão haviam homens incrédulos, fariseus, mestres da lei, judeus, ortodoxos, que não acreditavam que Jesus era o Messias, e entraram em contradição dizendo: mas como assim? Quem é você para dizer que os seus pecados estão perdoados? Só que, meu irmão, o mais interessante dessa palavra é que Jesus automaticamente entra em contradição com eles. Olha, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que passa no coração de vocês, mas o que é mais fácil dizer a esse homem: os seus pecados estão perdoados, ou pegue a sua maca, a sua cama, levante-se e ande. Ou seja, Jesus encontrou incredulidade no meio daqueles homens, e automaticamente para testificar o milagre que iria acontecer naquele lugar, Jesus olhou para aquele rapaz e disse: rapaz, mediante a tua fé os seus pecados estão perdoados, então pegue a tua maca, levante-se e vai para a sua casa. Amém, igreja? Aqui na verdade foi apenas uma explicação daquilo que é ser igreja. Ou seja, os milagres, eles somente não acontecem em lugares como esse. O verdadeiro milagre acontece dentro da tua casa. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: o verdadeiro milagre. Mas fala com vontade, fala: o verdadeiro milagre, o verdadeiro evangelho, ele acontece dentro da tua casa. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda a Ele. Se você não souber, meu irmão, viver um evangelho como esse dentro da tua casa, se você não consegue presenciar milagres e maravilhas de Jesus dentro da sua casa, isso é um sinal de que você não está vivendo como igreja lá fora. Amém, igreja? Gradativamente a igreja cristã contemporânea, ela está perdendo o modelo da missão. Realmente o que é ser igreja, o que é ser uma igreja cristocêntrica, o que é ser uma igreja bíblica. Existe uma frase, eu sempre uso as frases dele, né, que um homem que eu tenho uma referência muito grande, como homem de Deus, que diz assim:
Dentro da igreja, todos somos ministros. Fora da igreja, somos missionários em todo o tempo, em todo lugar somos adoradores, reconciliadores e discípulos de Jesus. Carlitos Paz, a igreja, meu irmão, ela não é o ponto de chegada. A igreja, ela precisa ser o nosso ponto de partida. Amém, igreja? Ou seja, você não presencia milagres no momento em que você chega aqui, não. Você adquire a unção que está sobre esse lugar e realiza lá fora. Essa é a verdadeira igreja. Essa é a igreja de dentro para fora. Essa é a igreja de Jesus. A igreja, ela tem a capacidade de se reunir em um auditório, mas ela não é um auditório, meu irmão. Ela é uma família formada por filhos e pais espirituais. Nós não dependemos de estruturas para ser igreja, pois nós somos a igreja. Amém, igreja? Existe uma frase também de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: a igreja só existe como igreja quando ela é relevante a outras pessoas. Ou seja, a igreja ela só é relevante, meu irmão, como igreja, se ela influenciar outras pessoas, se ela demonstrar quem ela é em Cristo. Amém, igreja? Só 3 amém. Uma igreja não fecha a porta por falta de dinheiro, ela fecha por falta de relevância. A verdadeira igreja, ela nunca irá fechar, meu irmão, por falta de recurso. Até porque Deus não precisa do meu dinheiro nem do teu. Quem sustenta a igreja é o próprio Senhor. Amém? A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos financeiramente depende do Senhor. Mas ela fecha por falta de relevância, por não ser uma igreja verdadeira. Rick Warren diz assim também: uma igreja deve ser conhecida não pelo número de pessoas sentadas, mas pelo número de pessoas enviadas. É aquelas pessoas que saem daquela porta para fora, meu irmão, e com caráter cristão se diz ser igreja. Amém, igreja? Quem está gostando, dá um glória a Deus. A igreja, ela é uma força em movimento, e esse movimento, ele está em 3 dimensões. Amém? A ação tridimensional da igreja local. Repete comigo: a ação tridimensional de uma igreja local. Repete comigo: primeiro, dimensão profética. Uma igreja, ela precisa caminhar no profético. Olha só o que diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro, pregando em Jerusalém: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A igreja precisa ser profética, proclamar o reino, trazer a consciência do juízo sobre o pecado. Uma igreja profética, meu irmão, é aquela que denuncia o pecado e traz à existência a glória de Deus. Amém, igreja? A igreja que caminha no profético é a igreja que está ligada à cruz, ao arrependimento de cruz. A igreja, uma igreja profética, ela não está numa atmosfera que acontece somente um mover, mas é uma ativação sobrenatural. É aquela pessoa que, meu irmão, independente daquilo que ela vive aqui dentro, ela transfere lá fora. Pessoas são contagiadas através daquilo que ela vive. A dimensão profética, meu irmão, anote isso. A dimensão profética, ela é capaz de te refinar, de te edificar e de te empoderar. A dimensão profética, ela faz isso sobre as nossas vidas. Repete comigo: refina, edifica e empodera. A dimensão profética, meu irmão, ela torna uma igreja poderosa. Amém, igreja? E repete comigo: segundo, dimensão apostólica. Olha só o que diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Eu estou acelerando, pois nós temos uma trajetória ainda um pouquinho pela frente, mas vai dar certo. Diz assim, Tito, capítulo 1, versículo 5:
A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu instituí. Ou seja, uma igreja apostólica, meu irmão, é aquela que estabelece o reino, é aquela que é alicerçada, é aquela que cria raízes profundas em um lugar, é uma igreja que influencia, é uma igreja relevante, é uma igreja que envia. A igreja precisa ser apostólica, abrir caminhos para novos discípulos, ensinando, pregando, batizando. Amém, igreja? Se assim for da vontade de Deus, instituir igreja em novas cidades, em outros lugares. A dimensão profética, meu irmão, ela tem 3 relevâncias. Ela recebe, repete comigo, recebe, comissiona e envia. Isso é uma igreja apostólica. A igreja apostólica, meu irmão, ela recebe pessoas, ela comissiona, ela ensina, ela mostra o que é ser discípulos, depois ela envia. Amém, igreja? Repete comigo agora, 3º, dimensão pastoral. Abra comigo Romanos capítulo 16, versículo 1. Quem está gostando, dá um glória a Deus. Olha só o que diz, olha o que Paulo fala. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cesareia. Ou seja, é uma recomendação de Paulo. Uma pessoa que serve, o chamado pastoral, meu irmão, é aquela pessoa que tem a dedicação com a igreja, é aquela pessoa, meu irmão, que se importa com as vidas, é aquela pessoa que tem a relevância de poder cuidar de famílias. A igreja deve ser pastoral para cuidar de pessoas, das famílias, da sociedade, gerando saúde, equilíbrio, dons, pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Isso é uma dimensão pastoral, células, discipulados, ministérios, cuidado pastoral. A dimensão pastoral, meu irmão, ela também recebe, ela discipula e ela cuida. As dimensões como igreja, a igreja do amanhã, a igreja lá fora, é exatamente isso. É a igreja que acolhe vidas e não que expele. O nosso modelo, meu irmão, de inspiração sempre tem que ser Jesus. Amém, igreja? Olha só o que diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós precisamos fazer, meu irmão, a mesma coisa. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar no que ele andou. Amém, igreja? A igreja de dentro para fora. O que é ser uma igreja de dentro para fora? A igreja de dentro para fora, meu irmão, ela está voltada para a cidade. Amém? Repete comigo, a igreja de dentro para fora está voltada para a cidade. Deus estabeleceu, meu irmão, essa igreja para favorecer a cidade de Alfenas. Amém, igreja? Olha só o que diz. A primeira parte, a parte A do versículo 1 de Marcos 2, de Marcos 2, capítulo 1. Versículo 1, perdão. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Ou seja, Jesus voltou para aquela cidade. A igreja, ela era relevante para aquela cidade.
Porque, meu irmão, é na cidade que nós temos a comunhão com pessoas, é na cidade que nós iremos influenciar pessoas, é na cidade que nós iremos amar, que nós iremos profetizar. A igreja, ela tem a relevância de transformar a cidade, amém, igreja? Olha para o também e fala assim para ele: você tem a relevância de transformar a cidade de Alfenas. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda a Ele. Atos 16:5 diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números a cada dia, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos no meio deles. Amém, igreja? Essa é a relevância da igreja na cidade. A outra parte de uma igreja de dentro para fora, ela está ativa nas casas, irmãos. Ela precisa gerar milagres dentro das casas. A parte B do versículo 1 de Marcos 2 diz assim: o povo ouviu falar que ele estava na casa. Olha só, meu irmão, a importância da palavra de Deus ser pregada onde quer que você esteja. É por isso que nós temos ali os nossos grupos, as nossas células, para poder também ter esse momento de discipulado, de poder estar ali pregando dentro das casas, que nesses lugares também são milagres são gerados, pessoas são transformadas. Amém, igreja? Gerando discípulos, ensinos da palavra, uma pessoa orando pela outra. Essa é a função da igreja das casas. A extensão da igreja está nas casas, irmão, está na célula. Você ser acompanhado por um líder, ser discipulado. Amém, igreja? Amém, igreja? E a terceira parte de uma igreja relevante, ela segue o paradigma bíblico. Olha só o que diz no versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Esse precisa ser o nosso modelo, o modelo de ensino da pregação da palavra, a cada um com o seu chamado. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? É a igreja bíblica, é a igreja que tem a referência bíblica, empoderando o nosso povo para exercer o ministério, focando no modelo do céu. A igreja, meu irmão, é o portal por onde o governo do céu chega até a terra. É exatamente isso, é empoderar pessoas, é despertar, é dar o play no chamado que aquela pessoa tem para exercer de forma eclesiástica dentro desse lugar e lá fora. Vamos deixar, meu irmão, com que o céu venha sobre a cabeça da igreja, que venha sobre a igreja. A honra é a ferramenta que une toda a engrenagem da igreja. Sabe o que significa honra, meu irmão? É você prestigiar o teu irmão, é você se importar, é você ser uma pessoa amável, uma pessoa que demonstra amor. Amém, meus irmãos? E a quarta parte dessa palavra está a igreja está aberta para que as mais pessoas precisam também dela. O versículo 3 diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Ou seja, a igreja ela está de porta aberta, meu irmão, exatamente para isso, para uma atmosfera, é algo natural e diário, para ser uma cultura, uma identidade de um só povo. A igreja ela gera isso, igreja. Ela gera transformação nas famílias. A igreja traz uma atmosfera de amor e de graça. Desmonta a religiosidade e o legalismo. Uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, ela traz isso. Ela tira toda a religiosidade do nosso meio, o legalismo, de autoritarismo. Olha só o que diz
Lá em João capítulo 8, versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecados. Romanos capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso é ser igreja. Sabe, meu irmão, durante alguns dias, eu tenho buscado viver isso. Não ser somente igreja dentro de um lugar como esse, mas ser igreja, meu irmão, lá fora. Ser igreja para o meu vizinho, ser igreja para a minha família, ser igreja, meu irmão, no meu ambiente de trabalho, ser igreja na minha faculdade. Eu estava acompanhando um trabalho aqui do Luiz e da Mel, né? Algumas pessoas lá da Unifenas. Eles têm um momento ali, no momento do intervalo, semeadores, né? Cadê vocês? Onde você está ali? Semeadores, né? Ou seja, eles aproveitam o momento do intervalo ali para reunir a galerinha também que é cristão e compartilha a palavra, faz uma adoração e é isso. Isso é ser igreja, meu irmão. Tipo assim, não tem a logo de placa nenhuma, não está falando de placa nenhuma, não. Eles estão semeando algo que é ser igreja, eles estão sendo relevantes lá fora. Eles estão atraindo pessoas. Amém, igreja? A quinta parte dessa palavra, quem está gostando, dá uma glória a Deus. Buscar agir com criatividade diante de todas as barreiras. Versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram da parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma cobertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. A igreja, ela precisa ter isso, meu irmão. Nós precisamos ter criatividade. Eu lembro no começo da minha conversão, o pastor Rafa, eu andava muito com ele, e sabe o que nós fazíamos? Nós entrávamos no ponto final, lá da nossa cidade, do busão, e nós alinhávamos com o motorista, pagávamos ali a passagem, e nós falávamos para ele, nós somos um grupo de jovem que gosta de levar a palavra do Senhor. Aí ele falou assim, então tudo bem, então o que a gente fazia? A gente ia até o outro ponto final, e do outro ponto final a gente pegava o outro ônibus e voltava, ficava assim, meio-dia, andando de ponto final, mas sabe o que acontecia? Já ficava ali 3 ou 4 dentro do ônibus, aí um olhava para o outro, aí daqui a pouco levantava, sempre era no doido que levantava. Aí tipo assim, bom dia, queria um minutinho da atenção de vocês. Aí todo mundo já pensava que era alguém querendo vender no Trident, vender house, vender alguma coisa, né? Eu poderia estar aqui roubando, matando, e aí ia, mas eu estou aqui, meu irmão, para dizer algo para vocês. Jesus salvou a minha vida. E ali começava, e sabe o que acontecia? No final daquilo dali, eu posso fazer uma oração? Pode. Aí eu orava, repete essa oração comigo. Quando você viu, todo mundo estava aceitando Jesus. Sabe o que é isso? É criatividade, irmão. A igreja relevante, ela faz isso. Ela não fica aprisionada apenas nas 4 paredes, ela sai lá para fora e vai evangelizar. A igreja verdadeira é a igreja do evangelismo. Amém, igreja? A igreja verdadeira é aquela que está preocupada com aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. A igreja verdadeira é que está nas biqueiras, é que está na frente dos prostíbulos, é que está na porta das baladas, evangelizando e trazendo o povo aqui para dentro. Amém? Se você crê nisso, dá glória a Deus e aplauda Ele. Lá tinha uma balada. Eu até esqueci o nome da balada. Cadê a pastora? Não está aqui. Tinha uma balada na Praia Grande. E sabe o que a galera dos jovens fazia? Eles pegavam um panfleto, maior fila, mano, para entrar na balada. Sabe o que eles faziam ali de um em um? Ali, ó. Entregando um panfleto, meu irmão, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e entregando. Sabe o que aconteceu? Um dia nós estávamos no culto, aí chegou um cara com o panfleto e falou assim, mano, sabe por que eu vim aqui no culto? Ele falou, porque eu estava na porta da balada para entrar. Ele falou, eu vi essa mensagem, eu desisti de ir para a balada, e hoje eu vim aqui para poder conhecer vocês. Isso é ser igreja. É buscar criatividade, meu irmão. Tinha um outro doido lá, sabe o que ele fazia? Ele se vestia de mendigo, cara. Ele colava com o cobertorzão. Olha as ideias dos caras, mano. Você pensa que o cara não é criativo? Ele colocava o cobertorzão, passava um monte de coisa no rosto lá, um pó preto da maquiagem da mulher, e colava no meio dos mendigos, sentava lá na roda da galera e começava a falar de Jesus. Quando você ia ver, já a galera entregando a vida para Jesus ali. Isso é ser igreja, cara. Isso é ser cristão. Amém, igreja?
E a sexta parte, a igreja verdadeira, ela exerce o ministério pela fé. Amém? Olha só, versículo 5 dessa palavra, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Isso é fé. É você olhar, meu irmão, para uma pessoa, talvez que você veja e fala: cara, esse cara não vai dar em nada. Esse cara não vai conseguir. Se você, meu irmão, que está chegando aqui nessa igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu pudesse apontar aqui agora pelo menos uns 10, sem a ver qual que era a história desse cara e quem esse cara se transformou. Pessoas que viveram durante anos no tráfico, pessoas que ficaram presas durante anos estão aqui hoje. E sabe o que eles fazem com esse testemunho hoje? Eles vão lá fora para poder ganhar outras vidas. Isso é igreja, meu irmão. É fé, você olhar para aqueles que ninguém acredita e você acreditar que aquela pessoa vai ter a oportunidade que você teve. Só que nós não podemos, meu irmão, entrar em pânico diante de tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo, porque muitas das vezes nós nos deparamos com isso. Nós nos deparamos com circunstâncias e falamos: meu, não tem como mais, não iremos sair disso. Amém? Olha só, uma frase de um homem, chamado Michael Brandon, diz assim: a maioria das igrejas estão cuidando de crianças em nossas igrejas, mas não estamos desenvolvendo pessoas adultas. Pessoas que não têm a mudança de comportamento. Eu só sei ser cristão aqui dentro, mas lá fora não sei. Lá fora eu continuo dando mau testemunho. Lá fora eu continuo praticando as coisas do mundo. A igreja relevante, meu irmão, ela confronta a religiosidade. Do versículo 6 ao 8 diz assim: estavam assentados ali alguns mestres da lei, relacionados em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso em que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, meu irmão. Pessoas incrédulas. Muitas das vezes você vai chegar para algumas pessoas para poder pregar a elas, e elas não irão acreditar. Pessoas vão olhar para quem você era e vão dizer a você: isso é uma questão de tempo, logo ele volta para trás, logo ele volta para o mundo. Uma frase também de um homem chamado Bill Johnson, que diz assim: não posso me dar o luxo de ter um pensamento na minha mente que não seja na mente de Cristo. Eu não posso ter esse luxo, irmão. Eu preciso ser uma pessoa relevante. Eu preciso ser uma igreja do amanhã, a igreja da segunda-feira. A igreja, meu irmão, é a única associação que existe para pessoas não associadas. Precisamos gerar impactos na sociedade. Precisamos ser pessoas relevantes. O ingrediente chave que está faltando é um governo que proteja as propriedades do céu e a presença de Deus sobre a terra. E sabe, queridos, hoje existem 3 tipos de igreja no mundo. Infelizmente essa é uma realidade. A igreja fábrica. Sabe qual que é a igreja fábrica? Que investe para um lucro imediato. Existem lugares que têm esse tipo de visão. A igreja fantasia, que investe para um prazer imediato. Isso é para satisfazer os seus próprios prazeres. Mas existe a igreja família. Sabe qual que é a igreja família? É a igreja que investe no benefício da sua próxima geração.
E esse é o legado que nós estamos estabelecendo sobre essa cidade como Avance Church. Nós iremos investir na nossa próxima geração, para que os nossos filhos e os nossos netos venham dar um bom testemunho, dizendo: o meu pai, o meu avô foi relevante nessa cidade, ele constituiu o evangelho verdadeiro. Amém, igreja? Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor aí no seu lugar. Muitos querem ser cristãos, mas poucos estão dispostos a caminhar com Cristo. Muitos querem ser evangélicos, muitos querem ser crentes, mas poucos estão dispostos a abrir mão para caminhar verdadeiramente com Jesus, para caminhar com o evangelho da cruz. O evangelho: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos ser uma igreja relevante, meu irmão. Precisamos ser a igreja de dentro para fora. Amém? Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.